atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz de número 21 do ano de 2023. Participarão eu, Valmir de Lima, André Reis, João Moresso e Gilberto Silva nos trabalhos técnicos. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Razão de Viver, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, item 2º, União da Alma com o Corpo, questões 352 a 355. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição número 86, intitulada Estás doente? No Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, onde Viana de Carvalho responde perguntas de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo de número 9, Espiritismo, item 9.5, Transcomunicação Instrumental. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Em nosso editorial, Razão de Viver, existir significa ter vida, fazer parte do universo, contribuir para a harmonia do cosmo. Assim,
A vida que pulsa na intimidade de cada um de nós é convite de Deus para nos integrarmos a Ele, ao universo, visto sermos seus filhos, criados pela sua essência amorosa. Para cada um de nós, a busca no sentido de viver, por entender que a vida deve ter um significado especial, é a força que nos impulsiona ao próprio progresso. O que elegemos um objetivo para viver, sejam nossos ideais, nossas necessidades ou mesmo nossas ambições, descobrimos um sentido para a própria vida. Mesmo sob pesadas tormentas, o objetivo a alcançar nos constituirá sempre a mola propulsora. Afinal, quando se tem o porquê viver, se torna de caráter secundário a forma como vivemos, desde que alcancemos o objetivo desejado. Viktor Frankl, psiquiatra judeu, afirmou que somente venceu os suplícios dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial porque conseguiu encontrar um nobre objetivo para quando saísse de lá. Ele tinha 3 razões para viver: sua fé, sua vocação e a esperança de reencontrar a esposa. Ali, onde tantos perderam tudo, Frankl reconquistou não somente a vida, mas algo maior. Enquanto muitos resvalam na fuga pelo suicídio, nos dias de confinamento, ele superou as dores físicas e morais, ao se apoiar nos objetivos em que se propôs alcançar. Thomas Alva Edison, após mais de 2.000 experimentos, mantinha o mesmo ânimo na busca de soluções para a criação da lâmpada elétrica, impulsionado que estava pelo objetivo da descoberta. Muitos aposentados e idosos, depressivos diversos, que se neurotizaram, recuperando-se através do serviço ao próximo, da autoeducação à comunidade, do labor em grupo, sem interesses pecuniários, reinventando razões e motivos para serem úteis, assim rompendo o refúgio sombrio da perda do sentido existencial. Sem meta não se vive, mas ela se constitui sempre de um sentido pessoal que ninguém pode oferecer, que é particular de cada um. De outra forma, pessoas atuantes, vibrantes, quando perdem o objetivo pelo qual pautavam sua vida, resvalam nos sombrios caminhos da depressão. Assim, cabe a cada um de nós não se esquecer do significado maior da vida. Se os acontecimentos externos modificam-se, se a vida se altera, é natural que nossos objetivos também se ajustem a esse novo curso. Porém, não nos esqueçamos de que será sempre o objetivo de cada um de nós a busca da construção íntima através do desenvolvimento intelectual e das conquistas morais. Será a conjugação desses 2 valores que proporcionarão bem-estar interior e plenitude. Quem percebe a vida como uma oportunidade constante e inesgotável de progresso, jamais deixará de possuir objetivos, pois terá como meta maior a construção da plenitude existencial na intimidade da alma. Pensemos a respeito e, se necessário, reformulemos nossos objetivos de vida para nos sentirmos estimulados à continuidade da luta, sem esmorecer. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma,
de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E agora, dando prosseguimento então aos nossos estudos, agora o nosso quadro é o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no programa de número 21 do ano de 2023. Estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. O item 2, União da Alma com o Corpo. Trataremos das questões de número 352 até o número 355. Na questão 352, Allan Kardec questiona o seguinte: no instante do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? João. Responde Espírito Verdade. Não, ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como um homem que acorda e se encontra numa posição diferente do que ocupava antes de dormir. Bom, caros amigos, ouvintes, telespectadores, o espírito, ele não recobra suas faculdades imediatamente ao nascer. Ele ainda não se encontra em completo domínio sobre seu corpo, uma vez que o desenvolvimento dos seus órgãos materiais ainda não permite que esse domínio ocorra. Com o crescimento do corpo e o desenvolvimento dos órgãos, o espírito vai aos poucos recobrando suas faculdades espirituais. Nós podemos observar uma planta no seu crescimento. Antes, ela era semente. Depois, vai tomando a forma de uma árvore, vindo as flores e os frutos. Assim também, a alma, a semente divina, ela, inicialmente envolvida nas formas, ela vai passando pelo fenômeno de crescimento e tomando com o tempo a forma definida do espírito imortal. Com isso, ela vai despertando suas qualidades, que vêm em forma de talentos que nos são concedidos pelo alto, que cabe a nós utilizá-los para o bem. Mas muitas vezes, infelizmente, nós utilizamos nossos talentos para o mal. Também, com o desenvolvimento que citamos, vai se despertando gradativamente as lembranças, as promessas feitas no mundo espiritual, que nos surgem em forma de intuição, nos mostrando sempre o caminho que nós temos que percorrer. E o espírito encarnado, ele está numa nova existência, com novas tarefas a cumprir, sempre para o seu próprio bem e para o bem dos seus semelhantes. E a doutrina espírita, juntamente com os ensinamentos do Cristo, ela nos mostra o caminho correto a seguir, a cada nova trajetória à face da Terra, para que nós possamos cumprir nossas missões, quitar nossos débitos e partir em busca do nosso crescimento espiritual. Muito bem, obrigado, João, pelas considerações. Agora a questão é de número 353. Allan Kardec questiona: a união do espírito com o corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? André. Os espíritos reveladores respondem assim: o espírito que o deve animar existe, de qualquer maneira, fora dele. Propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vias de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir. Bem, nós já comentamos aqui de outras vezes que o espírito, está ligado, então há toda uma preparação, para que esse espírito vá sendo trabalhado
tem todo um desenvolvimento para essa ligação, né, quando da concepção, né, do espermatozoide com o ovo, né, com o óvulo. Então, há todo um processo. Então, o espírito está ligado ali, né, já está ali vivenciando as interferências de ambas as partes, da mãe, do pai, do ambiente e dele próprio, nas suas vibrações, na sua sintonia, né? Já está sofrendo essas trocas, vamos dizer assim, né? Então, nós sabemos que efetivamente a reencarnação vai se realizar com o nascimento, mas o processo já está em curso, né? Há uma série de fatores que pode ter aí o não desabrochar da continuidade desse espírito estar vinculado ao feto. Pode haver o aborto espontâneo ou outros tipos, né, provocados. Nós sabemos que é uma série de coisas, mas o espírito, ele já está participando daquele lar, daquela situação, daquela vibração, daquele momento tão aguardado pelo casal. Ele já está sendo preparado ali, né? Está ligado àquele corpo que, na teoria, irá nascer, irá vir a lumen, né? Então, usando o termo que se ele tem ou não tem uma alma, isso, né? Para nós, eu entendo que pouco importa. O que importa é que o processo está em curso. O espírito já está ligado, já estão sendo realizadas as trocas, né, as sensações entre a mãe, entre o filho, né, o feto ali que vai se desenvolver e etc. E tal. Então já está ali presente essa ligação. Então é apenas uma questão de nomenclatura que nós iremos dar a isso ou aquilo. Mas o processo que foi trabalhado, que foi planejado, está em pleno curso, e o espírito está ligado ali, né, naquelas células que vão desenvolver, vão se transformar no feto, e dentro de todas as probabilidades, virá a ter o nascimento, e ele aí seguirá o seu curso, né, dentro dos desenvolvimentos do processo evolutivo. É o que eu entendo disso. Muito bem, companheiro André Reis, obrigado pelas considerações. Faremos agora uma breve pausa e já retornaremos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Vamos agora, de retorno, dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos tratando, então, da união da alma com o corpo. A questão será agora de número 354, onde Kardec questiona como se explica a vida intrauterina. João. E o Espírito Verdade responde: é a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui a si a vida animal e a vida vegetal, que completa ao nascer com a vida espiritual. Bom, caros amigos,
Nós podemos considerar, podemos dizer assim, né, o útero da mulher como uma câmara sensível. Podemos dizer assim, como se fosse um ninho, onde ele tem todas as qualidades necessárias para a geração da criança, que é um fenômeno humano, mas que tem a feição divina. E tudo dentro da lei de Deus, como diz o André, né, André, que você citou o encontro do espermatozoide com o óvulo. Isso é a transformação de duas vidas em uma, e proporciona, assim, a reencarnação de um espírito, para que ele possa buscar as experiências necessárias à sua evolução. Por exemplo, o feto, ele cresce como sendo uma árvore, mas que com o passar dos tempos, ele alcança variadas feições. Podemos dizer que são como estágios nas lembranças dos seus ancestrais, por onde o espírito percorreu na sua marcha evolutiva, até sentir a razão nos esplendores da raça humana. E esse corpo, ele vai se desenvolvendo, vai oferecendo ao espírito os meios, dentro das possibilidades, dele cumprir sua missão à face da Terra. E o espírito passa por diversas fases na formação do seu corpo, lembrando mesmo na inconsciência o que tem que realizar para o seu crescimento, para atingir sua vida espiritual. E a vida intrauterina é como que a vida em uma das maiores cidades, nas maiores cidades, por exemplo, sendo que ela é mais perfeita porque ela não desrespeita as leis que sustentam a harmonia humana. Por isso, nós devemos respeitar a formação da vida física. Em seguida, respeitar as crianças, pois elas serão os homens de amanhã. Vamos educá-las, não somente com palavras, mas através do exemplo. E já ouvimos que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Muito bem, companheiro João, obrigado pelas considerações. Agora vamos para a questão de número 355, onde Kardec questiona. Há, como o indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidades de viver? E com que fim acontece isso? André. Respondem os espíritos reveladores da doutrina espírita. Isto acontece frequentemente, e Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Bem, aqui nós temos que o espírito é preparado, está planejado, ele está ligado, né, ao desenvolvimento. Só que os espíritos que prepararam a sua encarnação sabem que aquele corpo não virá a lume, né? Não poderá realizar as suas atividades de desenvolvimento nesta encarnação, não irá, né, sobreviver. Nós temos uma infinidade de situações que poderiam ocorrer, né? Não sabemos aqui falar qual a situação. Pode ser essa de o espírito ter que passar por isso, ou pode ser que é um simples terminar, né, que faltou em alguma outra encarnação, e aí seria exclusivamente prova para os pais, né? Pode ser uma necessidade de ambos, daquele grupo, pode ser uma necessidade perispiritual. Então a necessidade vai ao infinito, que nós não temos uma condição de avaliar, né, qual seria a necessidade de passar por isso. Mas, sendo Deus misericordioso, justo, onipotente, onipresente, não está nada errado, está tudo certo. Há uma necessidade, há um aprendizado para esses espíritos passarem por isso. Então, o espírito é preparado, ele é ligado àquele desenvolvimento celular, se prepara, mas chega ali antes do término da gravidez, né, se sabe que aquele feto não virá a lume. Então, houve uma necessidade de se passar por isso. São ou resgates, ou provas, ou expiação. Isso só as leis divinas vão saber identificar, e prepararam isso com muito amor, com muito carinho, para o crescimento evolutivo desses
seres que estão envolvidos nessa situação, né? Então, não há uma situação negativa, não há um processo para simplesmente aquelas criaturas sofrerem sem ter um motivo. Na verdade, são resgates, são reparações, são situações necessárias e por isso que acontece, né? Então, o espírito muitas vezes não sabe, ele foi preparado e ele acredita que vai reencarnar. Outras vezes sabe, vai depender do quê? Do seu desenvolvimento do senso moral. Quanto ele está avançado ou atrasado na escala evolutiva. Muitas vezes não temos condições de saber exatamente o que se vai passar no desenvolvimento das nossas jornadas evolutivas, porque nos capacidade de entendimento. E se soubéssemos, traria talvez uma perturbação maior e talvez, quiçá, uma fuga, né? Da nova realidade que se apresenta, que é a reencarnação. Então, há situações que ficam dentro das leis divinas e que nós podemos subtrair, sugestionar o que pode ter ocorrido, mas efetivamente não sabemos o porquê exato, mas é uma situação necessária para a continuidade do processo evolutivo daqueles que estão envolvidos nesse momento, nessa situação. Muito bem, companheiro André, obrigado pelas considerações. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora dar prosseguimento aos nossos estudos e vamos para o nosso quadro Momento Evangélico. No nosso quadro Momento Evangélico, nós estamos estudando o livro Fonte Viva. Nós estamos na lição de número 86, que tem como título Estás doente? Este item, então, será do nosso Momento Evangélico, será comentado, de certa forma, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel retira das palavras de Tiago, o registro do apóstolo Tiago, no capítulo 5, no versículo 15, quando ele explicita da seguinte forma: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? E outras vezes pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde
Se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo, a indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo vaidoso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios, que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno, busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre. Trabalha na extensão do bem, guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Companheiro André, companheiro João Boreço, sei onde veio esse João Batista, ele deve ser dos evangelistas. Mas que é João Batista, sim, viu, Valmir? É João Batista. É João Batista? Olha, João, eu sempre tive você como João Boreço. Mas se é João Batista, então não errei, não. Bom, a lição é extremamente bela, ela tem, na sua essência, né, um aconselhamento e nos coloca dentro de uma compreensão que absolutamente tudo está sob o poder divino. Deus criou suas leis imutáveis, perfeitas, e nós somos ainda espíritos. Pela nossa ignorância, pela nossa incipiência, acabamos atraindo condições um tanto quanto desfavoráveis, né? A nossa saúde física e psíquica. Então, no caso aqui, companheiro João e André, Emmanuel deixa muito claro: somos os artífices dos nossos destinos. Se quisermos saúde, se quisermos felicidade, teremos que construir. André Reis, gostaria de fazer um comentáriozinho aí breve e depois o João? Mente sã, corpore são, né? Então, se a nossa mente não estiver em equilíbrio, não estiver saudável, vai refletir no nosso organismo. Então, não basta, né, o remédio físico, material. Nós precisamos mudar o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir. Então, o que ele está falando aqui, que além do organismo físico necessitar do remédio, o espírito tem que auxiliar na sua cura, nessa mudança de propositura, né? No desenvolvimento do entendimento que somos espíritos num período curto na matéria. Então, a necessidade do desenvolvimento mental do espírito em todo esse processo, porque senão
ele irá se refletir no físico e a doença estará aí não só, né, perpetrada no corpo físico, mas no desvio mental em que o espírito, ou a consciência que seja, né, estiver utilizando naquele momento. Muito bem. Ô João, eu refleti aqui, né, e lembrei da observação de Jesus quando curava, né? Ele sempre deixava claro: vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, não é mesmo? E realmente, né, o que o André falou, essas palavras de Jesus, ela vai ao encontro. Aqui realmente está nessa lição. Por quê? Porque tudo o que acontece conosco, nós somos os responsáveis por isso. Não adianta. O nosso corpo físico, ele reflete o quê? O que nós pensamos e o que nós fazemos. Ele absorve todas as impressões, boas ou más, que nós carregamos na mente. Ou seja, nós somos o que nós pensamos. E Emmanuel, ele lembra bem nessa lição aí. Ele lembra que as causas da doença sempre estão em nós. Por isso que nós temos que, como diz Jesus, vai e não peque mais. Porque tudo depende de nós, as doenças que nós temos, né? E um dos grandes problemas é que a gente é impaciente. A gente às vezes demora tanto para adquirir uma doença, a gente faz tanta coisa para ficarmos doentes, que a gente quer que a coisa passe em 1 minuto. Você quer tomar um remédio agora, você quer que daqui 5 minutos fazer efeito. Você vai na casa espírita tomar um passe, você entra lá com problemas, depois do passe você já quer sair de lá sem problemas nenhum. Então, o que é? A nossa falta de paciência agrava as nossas doenças e às vezes não permite que a gente se cure dessas doenças. Temos que ser pacientes para passar por esses desafios da vida. E temos que acreditar que nós somos responsáveis pelo que acontece conosco, seja de bom ou seja de mal. E também existe uma coisa em nossas vidas, né? Que quando, por exemplo, eu encontro o André não está bem. Eu vou dizer para ele o que ele tem que fazer para melhorar o seu estado. Só que eu tenho que dizer isso para mim também. Porque às vezes eu só falo, mas eu não faço aquilo que eu falo para a pessoa fazer. Você entendeu? Porque também, como as outras pessoas, nós vamos passar por problemas angustiantes um dia. Só que a gente fala para a pessoa agir de uma forma, mas a gente não age daquela forma. Então nós temos que ter paciência e acreditar que tudo passa. E nós somos sempre fortalecidos pelos nossos benfeitores espirituais. Sempre que nos sintonizamos com o Pai ou com seu Filho Jesus, com certeza a gente vai receber as benesses disso. Muito bem, João. Obrigado pelas considerações. Obrigado, André. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. E vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Agora vamos para o nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, nosso programa de número 21, do livro Atualidade do Pensamento Espírita, pelo Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, capítulo 9, Espiritismo, item 9.5, Transcomunicação Instrumental. Assim, Viana de Carvalho é questionado:
Através do avanço tecnológico, os instrumentos precisos poderão ser utilizados como meio de comunicação entre dois planos da vida, trazendo a mensagem dos mentores espirituais? Sem qualquer dúvida, responde Viana de Carvalho, porquanto aí se encontram os obreiros da transcomunicação instrumental, demonstrando a possibilidade tornada factível e realizável. Ademais, estão reencarnados na Terra os missionários da nova era, que irão aprimorar as técnicas pertinentes à mesma, de forma que não pairem quaisquer dúvidas a esse respeito. Convém, porém, não olvidarmos, ou seja, não esquecermos que o médium será sempre necessário como instrumento por oferecer a energia indispensável à obtenção do fenômeno, mesmo que, para tanto, não tenha consciência do fato. Pergunta A, dentro ainda do mesmo tema. Divaldo questiona: por que ainda se nos apresentam tão precárias as imagens recebidas pelos aparelhos de transcomunicação? E Viana de Carvalho responde: porque, embora se apresentem sofisticados e especiais, esses instrumentos ainda são relativamente grosseiros para um mistério específico das comunicações espirituais. Cabe aos experimentadores realizarem a tarefa que lhes compete, aprimorando as técnicas e tendo a humildade de reconhecer que lhes falta muito para entender os mecanismos das referidas experiências. A semelhança do que aconteceu com Allan Kardec, com a diferença que o codificador se deixou inspirar e conduzir pelos seus mentores espirituais. Lentamente, os métodos serão aperfeiçoados e os resultados se farão mais expressivos e probantes, ou sejam, categóricos. Agora a pergunta B. Assim questiona Divaldo Franco. Logo, poderemos ter acesso de maneira mais direta a alguma rede de comunicação existente no plano espiritual, de forma a facilitar a comunicação entre os dois planos? Viana de Carvalho responde: é evidente que já estão colocados em sintonia os equipamentos de ambos os planos, o físico e o espiritual, mediante cuja colaboração recíproca se vem obtendo mensagens autênticas da espiritualidade, apesar de alguns equívocos que vêm sucedendo. Na razão direta em que a criatura desenvolva os sentimentos morais e se modifique interiormente, criará condições próprias para lograr o objetivo que deseja. Muito bem, tema palpitante, interessante, ainda de pouca divulgação e pouco conhecimento para aqueles que estão nas lides espíritas. Mas nós sabemos que estamos constantemente aprimorando os nossos recursos de comunicação. Hoje temos televisores mais sofisticados, celulares, computadores, e nós sabemos que a base de tudo isso é ainda os elétrons, né? São as condições favoráveis de transmissão de dados através das fibras ópticas, das redes que vão se aperfeiçoando cada dia mais, criando condições cada vez mais aprimoradas para a imagem, para o som, que outrora seria inimaginável, né, para muitas pessoas. E é interessante que parece para alguns algo muito miraculoso, muito fora de um contexto real, fantasioso até, mas é só lançarmos um pensamento mais lógico sobre as ciências, sobre as grandes descobertas, né? Quem poderia dizer, por exemplo, que
um objeto pesando toneladas poderia planar, né? Transpor distâncias grandes de um continente para o outro. Quem diria que em questões de segundos, qualquer parte do globo, né, do nosso planeta, as comunicações podem se efetivar de ponta a ponta, como se estivesse no próprio lar, na nossa própria residência. Então, a gente tem que reconhecer que, conforme vamos aprimorando realmente os nossos instrumentos, e acima de tudo, aprimorando a nossa condição moral para o devido uso, para a devida aplicação, com certeza a espiritualidade vai permitir, né, que esta comunicação se efetive. E nós não podemos esquecer, segundo nos orienta a espiritualidade, que o mundo causal é o mundo dos espíritos. O mundo dos efeitos é o mundo material. Então, a sede, a base, as causas de tudo está lá no mundo dos espíritos. E em tempo próprio, né, reencarnarão ou encarnarão mestres da comunicação, cientistas da comunicação, pessoas com conhecimentos que darão condições para que essa comunicação se efetive. E eu vi uma frase aqui, né, no último item, que diz assim, né, que é evidente que estão colocados em sintonia os equipamentos de ambos os planos, físico e espiritual, mediante cuja colaboração recíproca. Nós sabemos que tudo realmente é uma questão de sintonia, é a lei da comunicação. Então, André Reis, gostaria de fazer aí algumas observações nesse sentido, para colaborar com a gente, para enriquecer mais esse tema? É interessante que nós não sabemos efetivamente como se dará esse processo, porque ele se dará, né? Tem alguns que já existem, que nós temos conhecimento, já comprovado cientificamente, né? Mas esses sistemas vão ser aperfeiçoados. Veja bem, quando eu era jovem, era difícil ter um telefone em casa. A partir de 1994, nós começamos a ter o celular que parecia um tijolo, né? Hoje nós temos um celular que cabe no bolso, que nós falamos com áudio, vídeo do outro lado do mundo. Ele desligado de qualquer fonte de energia, né? Então, como você disse, né, Valmir, os processos estão sendo atualizados, estão sendo desenvolvidos e reencarnando pessoas com capacidade para dar esse desenvolvimento. Agora, um passo já foi dado, né? Mesmo que muitos não queiram aceitar a vida após a vida, né? Ou seja, que existe vida, que a vida continua depois da morte do corpo físico, é isso até esse momento que a ciência trouxe. Ela já provou a vida após a morte do corpo físico. Só não quer ver quem não quer ter olhos de ver, né? Então, quando a sociedade, como você colocou, desenvolver esse conceito, esse senso moral, ao invés de ficar só recusando porque não quero saber, não quero ver, não quero saber disso, né? Por medo das consequências, na verdade, né? Quando essa má vontade de entender que a vida após a morte é verdadeira, com certeza nós teremos um avanço ainda maior, né? Estaremos aí com uma disseminação desses estudos que existem, né? Porque desde Kardec já foi demonstrado como é que, né, uma cadeira sobe, desce, anda sem ninguém pôr a mão, sem nada, como ela se eleva, como é que se dá isso? Então, há conhecimentos que ainda nós vamos desenvolver para receber. E, claro, os nossos, como você leu aqui na resposta, os nossos instrumentos têm que estar em sintonia com o plano espiritual para terem essa condição de recepção das mensagens que serão enviadas no futuro, como desde já e desde ontem vem sendo, né, nos enviada. É que no futuro será uma coisa, no meu modo de entender, muito mais
direta, dinâmica, né, mais ágil essa realização. Muito bem, obrigado, André. João, gostaria de fazer alguma observação? Em colaboração, né, com tudo aquilo que vocês disseram aí, o Valmir e o André, vocês repararam que na resposta de Viana de Carvalho, tudo isso que vocês falaram, ele sintetiza no quê? Será perfeitamente possível a transcomunicação instrumental. Já possuímos aparelhos que possibilitam o invento, mas ainda são muito grosseiros para esse tipo de comunicação. E mais, né? Como você disse, né, Valmir, que irão reencarnar. Ele diz que não, que já tem missionários da nova era reencarnados com o objetivo de aprimorar essas técnicas. E mais, é só lembrar a todos que esse livro foi lançado em 1998, há 25 anos. O que mudou nesses últimos 25 anos? O André citou, né, André? Celular, comunicação sem fio e tantas coisas, né? Mas agora, o mais importante para mim de tudo isso foi o que Viana de Carvalho falou. O mais importante de tudo, afirma Viana de Carvalho, que a figura do médium será sempre necessária, oferecendo energia para que o fenômeno ocorra. Muito bem, obrigado, João. Obrigado, André. Verdade e Luz. E agora, amigos ouvintes e telespectadores, nós estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. João? Eu queria mais uma vez, né, como eu faço em todos os programas, eu lembro sempre do nosso amigo Basílio, quando ele diz que nós temos que ter gratidão. E eu agradeço nesse momento a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais a oportunidade de estarmos aqui novamente. Agradeço aos amigos Valmir, André, o Gilberto, que está na técnica, pela companhia. Agradeço também pela amizade e pelo carinho. E também agradeço a audiência, né, dos nossos amigos na web rádio ou no YouTube. E pedindo sempre que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações e em nossos lares, hoje e sempre. Ok, João, muito obrigado. André, suas considerações. Nossos agradecimentos a todos os amigos, ouvintes, telespectadores, agradecidos ao Valmir, ao João, ao Gilberto, e gratidão a Deus por nos conceder, né, esse momento de trabalho, de discussão sobre a doutrina espírita, que possamos estar presente em outras vertentes do nosso programa, sempre com as nossas colocações ainda imperfeitas, mas trazendo o melhor que podemos para esse momento, né? Fiquem todos com Deus. Até uma próxima apresentação. Também agradeço ao André Reis, ao João Boreço, na técnica ao nosso companheiro Gilberto Silva. E aproveitando esta oportunidade, eu convido a todos, né, para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz
e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os nossos programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.